tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o professor Luiz Gustavo Grandinetti, não é, pelo evento, por toda a organização, e cumprimentar meus companheiros de mesa, professora Simone, professor Flávio, professor Geraldo Prado. Depois da fala do Geraldo, gostaria até de usar um outro poeta mineiro, meu dileto e mais querido poeta, que se chama Carlos Drummond de Andrade, para dizer: e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, né? E agora? Porque o tema que nos foi proposto, né, o garantismo penal e os valores da jurisdição, quando e como julgar e por qual juiz, que é um capítulo, não é, o capítulo 9 do Direito e Razão, é um tema que me parece absolutamente adequado ao momento atual do processo penal brasileiro. E agora faço uma homenagem, né, pessoal ao professor Ferrarioli. Sarebbe un gran onore un'altra volta parlare e discutere sulla sua importante teoria del garantismo. Nel 2007, a Porto Alegre, noi abbiamo fatto una bellissima discussione rispetto al garantismo penale con la presenza del suo grande autore e anche, quella occasione, con la presenza del professore Lenny Streck, professore José Luiz Bolzan e due dei suoi allievi brasiliani, Alfredo Coppetti e André Caran Trindade, tutte persone che siamo lavorato insieme a Roma nell'anno del 2006. E agora, então, eu queria dizer para vocês um pouco sobre o meu drama, ou o drama de todos nós, não é, que é o panorama do processo penal brasileiro. Eu escolhi 3 pontos que, na verdade, se conectam com tudo o que foi dito antes pela professora Simone e pelo professor Geraldo Prado. Primeiro, o aumento da nossa população carcerária, o aumento da nossa população carcerária de presos provisórios. Na próxima planilha, eu posso até mostrar alguns números, que são esses números que o professor Geraldo Prado disse que, na verdade, mesmo eles sendo altos, ainda são falaciosos ou são ocultados pela lógica da matemática. Um outro problema que, para mim, parece muito importante no panorama brasileiro é que nós temos um Código de Processo Penal com uma herança inquisitorial, que não conseguimos nos livrar dele, não é verdade? Não temos, até hoje, um novo código, ele está lá parado desde 2010 na Câmara dos Deputados, e penso que vamos ficar devendo ele para a próxima legislatura. Decisões judiciais que temos hoje, e aqui vimos diversas sendo apresentadas, não é, que demonstram uma resistência dos juízes às reformas processuais implementadas no Brasil desde 2008. Para ilustrar isso, a gente poderia escolher várias decisões. Cada um aqui escolheu a sua. Eu também escolhi a minha. A minha é um habeas corpus do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual o juiz responsável pelo caso em primeira instância avisa ao desembargador relator do habeas corpus que aquele habeas corpus estaria prejudicado, já que ele, como juiz titular do caso, tinha relaxado a prisão em flagrante que tinha sido efetivada e depois convertida em prisão preventiva, tendo em vista que ele entendia que ela era ilegal, já que o crime era culposo. Tinha sido um acidente de trânsito no anel rodoviário de Belo Horizonte, onde um motorista de uma carreta sem freio abarrou mais de 16 veículos e causou a morte de várias pessoas. Então, pela comoção social, se decretou prisão preventiva neste caso desse motorista. O desembargador, não satisfeito em receber aquela comunicação de que tinha soltado o investigado, não é? Porque não havia ainda nenhuma acusação formal, ele decretou a prisão preventiva no habeas corpus.
Então, depois dessa, eu não contei ela ontem para o Lênio, na hora do almoço, para ele não me roubar o exemplo, porque vocês viram que o outro ele já tinha me roubado. Então, eu falei assim, esse eu vou ficar em silêncio, mineiramente em silêncio, para eu contar amanhã. Porque, e como é da minha terra, né, então eu acho que é melhor eu falar do que o professor Lênio, contar essas barbaridades que acontecem. Né? Ou seja, nós perdemos tudo no Brasil esse ano, em termos de garantias processuais, e talvez o habeas corpus também não seja mais um remédio heróico que nos defendeu, né, até mesmo na ditadura militar. Não é? Nós não conseguimos nem mais salvo-conduto para poder manifestar e não ser preso. Então, acho que nós precisamos mesmo. E agora, José, né, o que nós vamos fazer? Né? Porque não temos muito onde fazer. E temos também, e aí me parece que é algo diferente da Itália, uma crise do judiciário, e a essa crise se conjuga a uma preocupação muito grande com a opinião pública e o uso e a influência das teorias relacionadas ao ativismo judicial próprias do direito norte-americano. O que faz, então, do nosso panorama do processo brasileiro um pouco diferente daquele que nós temos na Europa. Em relação ao número de presos provisórios, só para demonstrar um dos nossos grandes problemas, porque nós tivemos uma lei nova, né, que é a 12.403, que parecia que resolveria alguma coisa. Nós percebemos, eu escolhi 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Eu não escolhi o Rio de Janeiro, mas eu coloquei todas as minhas planilhas em vermelho em homenagem ao time do professor Geraldo Prado, não é? Para ele ficar feliz e também para o professor Juarez ficar feliz comigo, não é? Nesse dia. Então, hoje está tudo de vermelho, não é? Por alguma razão. E a gente percebe, a próxima planilha pode ficar mais contundente, que de 2011 e 2012, o número de presos provisórios, eles não diminuíram. Eles aumentaram em alguns estados. E, mais do que isso, eles aumentam não só proporcionalmente, como em números reais. Ou seja, em 2011, nós prendemos menos que 2012. Então, tanto em proporções de diferença entre preso provisório e presos com sentença transitada e julgado, quanto na questão em si de prender mais, nós estamos descumprindo aquilo que seria, a princípio, a proposta da Lei 2.403, que era a redução do número de presos provisórios no Brasil. O que faz com que a gente mostre tudo isso, que era o primeiro item lá, aquelas 4 bolinhas vermelhas que eu pus, que é justamente o quê? Nós reformamos no Brasil, nós discutimos reformas no Brasil, e elas não funcionam. O professor Geraldo Prado deu o exemplo, a professora Simone deu outro exemplo no 212, ontem foi o mesmo exemplo que o professor Lênio nos deu, e eu não consigo ver qual a solução, a não ser uma, que talvez seja a formação dos operadores do direito, dos juízes, promotores, advogados, defensores públicos, e que talvez, então, lugares como a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro sejam um lugar adequado para a gente tentar discutir alguma coisa. Dentro dessa perspectiva, não é, nós temos no Brasil, sim, uma importante relação ou uma vinculação com o que é o garantismo penal. A teoria do professor Luigi Ferraioli não é uma teoria penalística, não é? Ele sempre disse isso. O professor Ferraioli, para quem não sabe, é professor de teoria do direito na Universidade de Roma III, e, portanto, o direito penal e o processo penal foi um laboratório para ele, um lugar de pensar a questão. Nós nos apropriamos disso no Brasil, não é? Como o professor Geraldo Prado disse, e nos apropriamos, na minha opinião, de uma forma ruim, não é? Porque chamar alguém hoje de juiz garantista nem sempre é um elogio, não é? Então, fica parecendo que a teoria do garantismo penal ela é algo diverso daquilo que, a princípio,
nós temos na leitura do direito e razão. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria mostrar para vocês um tema que é a minha proposta de reflexão a partir do garantismo penal. É pegar a teoria do garantismo penal, vinculá-la à noção de direito fundamental, também proposto pelo professor Luiz Ferraioli, e discutir qual é o papel do juiz e qual que é o papel do processo penal para nós. É claro que, para começar, eu optei, inclusive, por trazer os slides, porque eu acho que facilitaria um pouco a gente conversar. Eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, e eu vou me perdendo. Então, eu prefiro falar de uma forma mais próxima de todos, porque eu estou na época em que, como eu já estou meio desiludida com o processo penal, não é? Eu estou num momento em que eu estou querendo salvar alguma coisa. É melhor ser alegre que ser triste, mas a gente está sofrendo tanto, não é? E como eu sou uma pessoa esperançosa, mas o momento nosso não dá para ter muita esperança, então vamos pensar quando e como julgar. O direito e razão ele define 4 axiomas do garantismo para essa questão. O primeiro é o nulla culpa sine judicio, que é o princípio da jurisdicionalidade. O segundo é a nulla culpa sine accusatione, que é o princípio acusatório. O próximo é o nulla accusazione sine probatione, que é o princípio do ônus da prova ou da verificação. E o quarto, o nullo probatio sine defensione, que é o princípio do contraditório ou da defesa. Para a teoria do garantismo penal, o poder judicial ele se manifesta em 4 poderes, ou subdivide em 4 poderes. O poder de denotação, que seria a interpretação ou a verificação jurídica, não é? Que, portanto, ele vai eleger hipóteses interpretativas para a norma. E há, sim, uma necessidade de pensar uma semântica para a linguagem legal, ou seja, para a linguagem da lei. Por isso que ontem, quando o professor Lênio falou que cumprir a norma seria uma coisa importante no Brasil, é porque, para nós, não seria tão simples, em determinados momentos, as pessoas simplesmente lerem o que está escrito na reforma de 2008 e aplicarem, não era muito difícil isso. Mas a gente precisa escolher. Dentro dessa preocupação, é claro que nós temos limitações próprias da linguagem e dos conceitos jurídicos. E uma das grandes questões que o garantismo se preocupa é justamente com alguns conceitos abertos que nós não conseguimos, de alguma forma, ficar livrarmos dele no nosso dia a dia do processo legislativo, ou seja, na produção das nossas normas jurídicas. Uma segunda manifestação do poder é o poder de comprovação probatório, ou seja, da verificação fática, não é? Que nós estamos, então, aqui preocupados com aquilo que é o reconstruir o fato criminoso, o caso penal, usando uma terminologia, não é, que é muito cara ao professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, e me parece que é mais adequada ao processo penal em termos teóricos, não é, do que uma lide, e sim um caso penal. É claro que o lugar do processo é o lugar da reconstrução. E por aí nós precisamos ter toda uma preocupação com uma questão de como reconstruir. No garantismo penal, essa reconstrução se dá por meio da noção de verdade processual, não é? E ela se preocupa, nesse caso, com uma semântica da linguagem comum, porque, afinal de contas, quando a gente está reconstruindo algo, nós estamos tirando algo do mundo prático e tentando introduzi-lo dentro do processo. E não dá para entender aí e interpretar aí da mesma forma que você interpreta a lei. O que quer dizer que a gente precisa, então, de um diálogo semântico de 2 espectros para o garantismo, seja da linguagem legal quanto da linguagem comum. Um terceiro ponto seria o poder de conotação ou compreensão equitativa, que seria levar em conta aquilo que é a concretude do caso,
Ou seja, quando você discutir um caso, você deve se colocar no parâmetro, no viés daquele que é o acusado, segundo o garantismo penal. É interpretar no lugar do acusado. Essa é uma proposta que está, então, dentro da perspectiva do garantismo penal. E, quando faz isso, volta-se a interagir com a questão do favor-rei, que é justamente uma temática que nós retomamos no Brasil, talvez de forma mais contundente nos últimos tempos, por causa da questão dos embargos infringentes, não é, em sede de competência originária. Aí, por fim, a quarta hipótese do poder de disposição ou de valoração ético-jurídica. Essas 4 noções de poder com que o garantismo penal trabalha, elas assumem, em termos de um positivismo crítico, uma noção de que nem mesmo o garantismo como um sistema ideal, ele está absolutamente blindado de algumas possibilidades ou de algumas limitações em que se vai utilizar a discricionariedade como forma de solução das decisões. Principalmente quando se fala do poder de valoração ético-político, não é, que para o garantismo penal é um elemento patológico, portanto, um elemento que pode ser corrigido dentro de uma decisão, dentro da cognição, nós vamos perceber que o garantismo ainda reconhece alguns espaços de discricionariedade, por mais que ele tente reduzi-los, por exemplo, fazendo uma crítica forte aos espaços abertos para a interpretação. Nesse sentido, o próprio garantismo está vinculado a uma noção de um silogismo, da admissão de um silogismo perfeito, de uma ideia de verdade como consequência, de natureza, portanto, aristotélica. E é claro que esse silogismo perfeito ele só se daria se a gente tivesse um sistema ideal. E, portanto, o garantismo ele é visto e ele foi estruturado dentro da construção do seu autor como um sistema ideal, não é? Ele não é que a gente vá conseguir todo o tempo. Nós não vamos conseguir em todo o tempo aplicá-lo em toda a sua medida. Isso é pensar o garantismo por esses elementos, como julgar, não é? Por exemplo, aqueles 4 axiomas, eles vão se avaliar se nós vamos conseguir fazê-los na sua melhor medida. Dentro dessa questão, é importante, talvez, a gente perceber que a ideia onde se localiza o garantismo penal, ele se localiza dentro daquilo que é o positivismo crítico. Talvez seja importante para nós, porque o cenário italiano, no qual toda a construção do positivismo crítico foi feita, é muito diferente daquilo que é a nossa tradição brasileira, daquilo que é a forma como qual, por exemplo, no Brasil, tem sido discutido a Constituição de 88, a estrutura nossa, não só em termos constitucionais, mas as bases teóricas às quais o Brasil, de alguma forma, se pauta para fundamentar decisões, ela dialoga, em muitos momentos, com 2 tradições muito distintas. A tradição das constituições escritas, rígidas, não é, que reconhecem princípios e regras, mas, ao mesmo tempo, nós estamos bebendo de forma até muito leviana, na minha opinião, em toda uma tradição norte-americana de common law sobre interpretação, sobre precedentes, sobre a forma de interpretar os princípios, e nós acabamos misturando isso tudo. Então, é claro que o pensamento
de um positivismo crítico que se estruturou na Itália a partir de uma noção de normativismo na Constituição italiana, não é o mesmo cenário constitucional brasileiro. E, talvez, por essa razão, a gente tenha que pensar algumas outras coisas, ou mesmo tentar fazer um diálogo forte entre essa tradição normativista de um positivismo crítico com aquilo que é a nossa forte influência das ideias hermenêuticas, ou seja, de uma interpretação que se pauta também por uma noção clara de que a norma, seja ela uma regra ou um princípio, quando ela for interpretada dentro de um discurso de aplicação que é próprio do processo penal, por exemplo, não é? Ela também trabalha num discurso de adequabilidade. E, nessa estrutura, talvez seja importante as teorias hermenêuticas, justamente pela sua conotação democrática, de permitir a todos aqueles que são afetados por uma decisão jurisdicional participar desse discurso de forma participada, de forma comparticipada, de uma forma, portanto, dialógica. E é nesse sentido que algumas passagens do Direito e Razão preocupam a mim de sobremaneira, porque elas, lidas de forma pontual, podem gerar alguns equívocos e permitirem, por exemplo, que os juízes ditos garantistas no Brasil, eles se apropriem, a partir da teoria do garantismo, de uma noção de ativismo judicial. Não é? Então, por exemplo, quando se trabalha a noção de valorações ético-políticas de natureza discricionária, é claro que, em termos da hermenêutica filosófica, esse é um problema para nós, porque, desde o debate do Dworkin versus Hart, que é tão importante na discussão da noção do direito como integridade, nós podemos perceber que essa textura aberta da norma proposta pelo Hart, ela pode gerar um espaço para o ativismo judicial. E nós, no Brasil, temos o ativismo judicial como algo que está a todo tempo ao nosso lado. Um outro ponto que me parece preocupante é justamente quando a teoria do garantismo penal ela se encosta, né, ou ela utiliza de uma teoria do processo. No caso, a teoria do processo como uma relação jurídica triangular. Nós sabemos, e aqui existe todo um debate sobre teoria do processo, não é, que a teoria do processo, seja a angular ou a teoria triangular, elas se pautam por colocar o juiz como uma posição de superparte. O juiz ele tem, em razão da noção de direito subjetivo, de poder de alguém sobre a conduta de outrem, ele é colocado numa posição de supraordenação e as partes num vínculo de sujeição. E se você for discutir tudo isso que a gente está falando aqui, do papel do juiz, de como o juiz vai lidar com o processo, de por que o juiz continua atuando contrário ao 212, certamente aquilo que, em termos de teoria do processo, sustenta essa possibilidade é a noção de processo como uma relação jurídica. É a noção de processo em que o juiz é uma superparte, não é? E que exige do juiz uma posição de supraordenação e que colocam as partes em posição de sujeição. Toda essa estrutura da teoria da relação jurídica, ela é inspirada em Oscar von Billow, que, em 1886, ele produziu um texto chamado Lei e Função do Juiz, que vocês podem achar na internet, em inglês, porque ele não existe tradução para o português, onde ele já, há 100 anos, em 1885, ou seja,
no momento em que você estava a discutir sobre as legislações processuais e a construção dos códigos, muito antes, portanto, do Código Rocco, que é tão referenciado por nós pela sua matriz inquisitória, já se dizia que autorizava uma criação legal pelo juiz, ou seja, o Biloff já pensava que o processo tinha que legitimar as pré-compreensões privilegiadas de um juiz. E isso significa, em outras palavras, aquilo que o professor Lênio ontem estava falando sobre o livre convencimento motivado. Essa briga que nós temos com o livre convencimento motivado se dá de forma direta justamente por quê? Porque, se nós formos pensar, a decisão ela não pode ser produto isolado da compreensão que o juiz tem sobre o direito. E é isto, na minha opinião, que é o nosso maior avanço em termos teóricos e filosóficos e que, na nossa prática, nós não conseguimos perceber. Por isso que, quando eu falo, e agora, José, a minha resposta, porque eu tenho esperança, é na formação dos juízes, dos promotores, dos defensores. Por quê? Porque nós vamos ter que estudar. Não tem outro lugar que não o banco, né, a academia. Essa belíssima questão de você estar aqui perante um grande autor como o professor Ferraioli, que, num exemplo que talvez seja tão estranho para os brasileiros, que é assistir as pessoas falarem da sua teoria, de até mesmo discordarem dele, e ele se sentir à vontade em ouvir isso e estar aqui a compartilhar isso conosco. Isso é algo que vocês não veem no Brasil. Nós, brasileiros, professor, quando criticamos uns aos outros, nos transformamos em inimigos. É por isso que, na Itália, isso é tão caro a eles. E eu aprendi isso convivendo numa instância, ou seja, num gabinete, onde estava o professor Ferraioli e o meu supervisor de pós-doutorado, que é o professor Elídio Resta, que são grandes amigos, mas que, teoricamente, pensam tão diferentes. E tem direito de criticar o outro. Nós aqui não aceitamos isso no Brasil. E eu acho que a gente precisa aprender com esse exemplo de simplicidade que é o debate acadêmico. Discordar das ideias não significa querer mal a outra pessoa, não é? Isso faz parte do diálogo. Esse diálogo que tem que ter dentro do processo. É claro que, no processo penal, aquilo que é a posição da acusação e a posição da defesa nunca, ou provavelmente, serão iguais. Mas isso não quer dizer que o processo seja um lugar do jogo da inimizade, não é? Que seja um lugar onde todos vão lutar para o seu ponto de vista ser vencedor. Eu penso o processo, nesse sentido, como o lugar da garantia dos direitos fundamentais. E esse lugar da garantia dos direitos fundamentais, ele tem que ser pensado a partir de uma construção em que os princípios constitucionais do processo, eles se coloquem de uma forma importante para nós. Nesse sentido, tem uma obra do professor Ferraioli, que talvez não seja muito difundida aqui no Brasil, mas, inclusive, tem uma tradução do texto que se chama Direitos Fundamentais. Ele foi publicado na Revista de Hermenêutica Jurídica, traduzido pelo Alfredo Coppetti. Essa revista, a qual eu sou a editora, né? Então eu tenho certeza que está lá publicado, foi traduzido para o português, que é um debate belíssimo, o livro chama Direitos Fundamentais, do professor Ferraioli, com diversos outros autores, sobre o que é o conceito de direitos fundamentais. Então, a teoria do garantismo, ela não é só uma teoria que se pauta em pensar como se constrói as decisões, mas ela também tem por detrás dela
um conceito de direitos fundamentais. E, para essa perspectiva, os direitos fundamentais ele possui um conceito formal e universal. E o caráter universal do direito, que significa um sentido lógico e não valorativo de qualificação universal, que parte de uma classe de sujeitos que são os titulares, sejam elas pessoas, cidadãos ou pessoas capazes de agir. É claro que essa perspectiva dos direitos fundamentais, que foi proposta pelo professor Ferrajoli, interage com o garantismo e, de alguma forma, define os direitos fundamentais na perspectiva de um positivismo normativo. E é toda essa estrutura que eu apresentei para vocês me coloca uma pergunta. A pergunta que eu tenho e que me preocupa é se o garantismo penal não pode ser um risco. O garantismo penal, no jeito que nós lemos ele aqui no Brasil, principalmente, não é um risco do disfarce da exclusão no processo penal. Por quê? Porque nós aqui sabemos, as pessoas que me antecederam disseram isso. A população carcerária, toda uma população carcerária pobre, que não tem direito de defesa, que nós não temos possibilidade de um devido processo que se garantam os direitos fundamentais no Brasil. Será que dizer só sobre defender essa bandeira desse garantismo penal que veio no Brasil, nós não estamos ocultando a exclusão que é própria do processo penal brasileiro? Num processo penal onde a nossa clientela são pessoas pobres, que não têm os direitos fundamentais mínimos e, portanto, que, em termos de uma justiça social, nós não a alcançamos ainda para essas pessoas. Isso me preocupa muito. Eu não me preocupo, em hipótese alguma, com aqueles que estão sendo processados na ação penal 470, que tem belíssimos advogados, mas me preocupo com o que aquela decisão pode repercutir nos milhares de processos penais de primeira instância, onde nós não temos bons advogados, onde nós não temos sequer advogados. Porque, por exemplo, eu sou professora na Universidade Federal de Ouro Preto, que é uma cidade de entrância final, em Minas Gerais, não tem defensoria pública. Então, como que nós podemos ficar usando o lema do garantismo penal se o processo penal brasileiro é, sim, o lugar de exclusão, onde toda a exclusão social ela se apresenta ali, de forma clara. O vídeo mostra isso. Não sei se vocês perceberam, a coisa que mais me incomodou do vídeo foi a camisa que as adolescentes estavam, que embaixo estava escrito assim, audiência. Ou seja, ninguém quer saber o nome daquela pessoa. Aquilo ali é só para você separar quem é que vai ficar, quem é que vai sair, quem é que vai fazer audiência e quem é que não vai. Isso é terrível. Nós não reconhecemos o papel de sujeito dos acusados em processo penal ou em processo de ato infracional. Não é uma pessoa que está ali, é um objeto, é ninguém. Então, isso me preocupa muito mais do que aqui a gente ficar discutir o que seria, porque é esse tipo de direito fundamental que eu estou me preocupando hoje. É você não usar o direito fundamental numa subdivisão de classes ou para que alguém fique ocultado. Porque todas as vezes que a gente fizer essa separação, vai ter sempre alguém que não vai compreender dentro daquele conceito de uma classe de cidadão, por exemplo. Isso me preocupa muito. E talvez essa seja, para mim, uma importante crítica, que, obviamente, eu não a fiz como se eu fosse brilhante. Mas ela foi feita por um filósofo italiano que é um grande amigo e que eu respeito muito, que chama Giacomo Marramal. Para eu poder concluir, né, as respostas que eu gostaria de dar a essa minha preocupação, elas se pautam por uma noção de que os princípios fundamentais
os princípios constitucionais, eles podem nos auxiliar num processo penal garantista. Num processo penal garantista, na ideia de que o processo penal é lugar para a garantia de direitos fundamentais. E que então, para esse processo penal ser realizado, eu preciso, em toda a grande medida, de respeitar, na minha opinião, são esses. Na verdade, para mim, os cinco primeiros resolveriam o caso. Se a gente conseguisse fazer um processo penal com contraditório não como ação e reação, contraditório como influência e participação, como construção participada da decisão, um contraditório não com ampla defesa, um processo não com ampla defesa, como simplesmente direito a uma defesa técnica, mas com a ideia de uma ampla argumentação, da forma como a teoria do professor Klaus Ginter trabalha a ideia de argumentação. Uma ideia de um terceiro imparcial, equidistante das partes, e que julgue o caso uma única vez. Não é? Que é um grande problema nosso, que, por exemplo, na Itália não tem, porque a Corte Constitucional Italiana já disse que o juiz que decreta a prisão preventiva não pode participar do julgamento. É uma coisa tão simples, tão fácil de entender, porque indícios de materialidade e autoria, que são bases para a decisão da prisão preventiva, vão ter que ser novamente decididos na hora do julgamento. Então, você já decidiu uma vez. Não há como você novamente decidir e garantir imparcialidade. Não é? É uma coisa simples, é fácil de entender. Por que nós não aplicamos isso? Não é? A ideia de uma fundamentação da decisão, e aí eu assino embaixo na diferença, ou na questão do distanciamento que se deve ter entre direito e moral, e que a fundamentação da decisão em processo penal ela não pode estar constituída por argumentos religiosos, por argumentos pragmáticos, estilo, tem que fazer isso porque senão nós não vamos prender ninguém, ou do estilo, isso aqui é uma medida de política criminal, não é, que tantas vezes fundamentam as nossas decisões. Né? E a presunção de inocência como esse lugar privilegiado. Por quê? Porque eu acho que nós temos que voltar a um tema que já foi dito aqui. O processo penal ele tem que ser pensado como uma garantia contra-majoritária. Não tem outro lugar para nós pensarmos o direito processual penal no Brasil. O processo penal ele não pode estar vinculado a qualquer objetivo de política criminal ou de segurança pública, em termos de segurança jurídica. Nós temos que pensar o processo penal como uma garantia contra-majoritária, ou seja, nesse lugar, eu penso e reconheço a necessidade de um juiz, portanto, como um terceiro, e um processo penal de partes. Mas, mais do que isso, não é? É a ideia de que, no processo penal, nós estamos ali a proteger os direitos fundamentais daquele que está submetido ao processo penal. E, como tal, ele tem que se voltar a essa ideia de uma garantia contra-majoritária para não virar um objeto de exclusão. E isso, gente, me preocupa sobremaneira, porque a nossa opinião pública não consegue entender que o processo penal é um lugar de uma garantia contra-majoritária. Nós vimos isso na ação penal 470. Não é? As pessoas achavam que, simplesmente, por nós darmos a garantia do duplo grau de jurisdição àqueles que estão condenados em um primeiro julgamento, numa competência originária no Supremo Tribunal Federal, não é? Nós estávamos a absolvê-los. Não somos nós, operadores do direito, que pensamos isso. Nós entendemos o que é o direito a ter direito aos embargos infringentes. Mas a opinião pública não entende. E será que nós temos que ficar mais preocupados com a opinião pública ou em estabelecer esse papel constitucional do processo penal, de garantia contra-majoritária, de um lugar, então, de não exclusão? Porque sempre vai existir
uma ideia que os direitos fundamentais eles vão estar a partir de uma comunidade paradoxal do sem comunidade, que é uma belíssima discussão que o professor Mahamal faz entre inclusão e exclusão, não é? Que é justamente você não conseguir colocar as pessoas em classes, né, em comunidades. E isso me lembra, né, e eu aqui fiz uma homenagem ao professor Ferraioli, mas eu não posso deixar de fazer uma homenagem ao meu querido professor Elídio Resta, né, que diz o seguinte, que um dos grandes usos da teoria do fármaco pelo direito fraterno, que é a proposta teórica de Elídio Resta, é justamente que o processo pode ser lugar pensado como um remédio, né, como uma forma de enganar a violência, mas ele, quando for mal dosado, ele vira um grande veneno. E, no Brasil, ele é um veneno. Nós o tratamos como o lugar da exclusão. E esse é a minha grande preocupação. E eu queria, então, agora só agradecer a todos, né, a oportunidade de estar aqui, em especial, novamente, ao professor Ferraioli, né, pela disposição de ouvir a todos que falam ou que pensam a discussão do garantismo penal. Aqueles que, por algum, quiserem as planilhas que eu usei, aqui está o meu e-mail, e, como eu não sou aqui do Rio de Janeiro, né, fiquem à vontade. Eu não tenho Facebook, porque eu consegui me manter blindada dessas redes sociais, mas eu aceito comunicar-me de outras formas que não o Facebook. Então, está aí o meu e-mail, e meu muito obrigada. E, mais uma vez, parabéns, Grandinetti. Mais uma vez, nós estamos muito felizes em estar aqui ao seu lado.